Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias diárias do tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise, da partida de ontem entre São Paulo e Santos, onde nós conseguimos vencer por 2-1 com gols do Ferreirinha e do André Silva, e conseguimos desencantar, havia 3 jogos que nós não vencíamos, foram 3 empates no Campeonato Brasileiro, e ontem a gente conseguiu nossa primeira vitória, Mas vamos ver também como é que fica a situação do Zubeldia, após essa partida, Já que a diretoria havia prometido que ele ficaria, até o jogo de ontem, entre São Paulo e Santos, E tudo isso você vai acompanhar aqui nesse vídeo, tá bom? Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. SC de Sport Center, mas também de sim, companheiros, pode chegar. Vamos falar muito da rodada número 5 do Campeonato Brasileiro. E no clássico, Sansão deu São Paulo, aleluia. Os primeiros 3 pontos do São Paulo, 2-1 sobre o Santos no Morumbi lotado, vai ser já nosso primeiro assunto. São Paulo pega o elevador na tabela de classificação, assim como o Clube Atlético Mineiro, que... Ferreirinha, sim, senhoras e senhores, Ferreirinha apareceu novamente para marcar mais um gol. Já são 5 nos últimos jogos. E a gente vê aí os lances da partida, a molecada sendo importante para Luiz Zubeldia conseguir os primeiros 3 pontos do Campeonato Brasileiro. Mari, tudo bem? Mari Pereira com a gente, também Rodrigo Bueno e o capitão Fábio Luciano. Começa contigo, Mari. Que tal o São Paulo e o Santos neste jogo no Morumbi? Tudo bem, amigos? Boa noite, fã de esportes que nos acompanha. Eu acho que falar de São Paulo e Santos nessa partida é um tempo para cada, A gente vai avaliar o primeiro tempo do São Paulo, que foi, de fato, assim, uma intensidade absurda, desde da marcação no meio de campo até a aceleração para o ataque. Os jogadores da base do São Paulo... Olha aí o Ferreirão. Ferreirão, exatamente. Que foram protagonistas, inclusive, na Copinha, no título de Copinha. O Alves deu assistência na final contra o Corinthians, deu assistência hoje também, no segundo gol do São Paulo. Foi um primeiro tempo de muita intensidade mesmo. Assim, o São Paulo bem na marcação, o Santos não conseguia sair praticamente do seu campo defensivo. Mas aí veio um pênalti que o Tiquinho cobra muito bem, que daí recoloca o Santos no jogo e faz o São Paulo reviver o que aconteceu nas últimas 3 partidas, Tava na frente e levou empate. Na frente e leva empate. Isso aconteceu nos últimos 3 jogos do São Paulo. É uma equipe jovem, o Zubeldia ainda passando pelas lesões de jogadores importantes, peças fundamentais. E o Santos cresceu, mas tem as suas limitações o Santos também, Então, peca na hora da finalização. A gente está vendo aí o gol do Tiquinho já na reta final do primeiro tempo. E aí peca na finalização, no último passe, tenta decidir a todo custo, ainda com o Sampaio como interino do clube. Então, talvez esse Santos será provavelmente muito mexido, para a sequência, dependendo do treinador chegar, com o Rollheiser no lugar do Neymar, fazendo, entre aspas, função do Neymar, Guilherme Barreal pelos lados. Eu, particularmente, não gosto do Barreal pela direita. Eu acho que o lugar que ele pode ajudar mais... E até o Caixinha, quando o Barreal chega, ele fala, até de lateral esquerdo ele pode jogar. E ele deslocado já 2 jogos seguidos pelo lado direito. Mas o Santos pressionou muito no segundo tempo. O São Paulo baixou, o Zubeldia mexeu e chamou mais ainda o Santos pro jogo. Mas terminou 2-1, pelo menos tirando o que vinha acontecendo nos últimos 3 jogos. Do São Paulo cedeu empate. Teve aquele lance ali no Alves. Muito torcedor São Paulino pedindo pênalti ali. Rodrigo Bueno, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Edu, Mari, Capita, fãs de esporte. De fato, alguns lances de arbitragem, Mas acho que o mais importante desse jogo era o futuro do Zubeldia. A grande discussão em torno desse sanção. Porque se o Santos perdesse como perdeu, não ia cair técnico, porque o técnico já caiu, Não teria nenhuma idade. César Sampaio historicamente presta bons serviços. Esse é o gol do jogo. É a defesa do Rafael, que tem salvado o São Paulo nesse campeonato. Salvou contra o Botafogo, salvou contra o Atlético Mineiro e dessa vez ele garantiu os 3 pontos que, enfim, chegaram. Um bom goleiro, Vamos combinar, um bom goleiro, Rafael. Agora, vamos falar do Ferreirinha, aí você já retoma, Bubu. Olha os números do Ferreirinha nos últimos 4 jogos. Seria a maldição do nosso amigo Neto?
que falou que ele não ia marcar de jeito nenhum 10 gols no ano. De lá pra cá, ele já fez 5 gols. Ó. O que deve ter de jogador agora pedindo, Neto, joga uma zica em mim. Tira a né? bênção. Ó, A bênção primeiro em reversa. tudo ali no time do São Paulo. Uma assistência, 45 minutos para participar de gol, 7 chances criadas, 11 finalizações, 6 finalizações certas, 13 dribles completados. Quer dizer, é um novo Ferreirinha que a gente está vendo, né? A maldição do Neto. Ele falou que vai o quê? Que vai aparecer de tanga Cueca. de De sunga, né? de oncinha. Isso. Neto, tamo junto aí, hein? Boa sorte. Pelo jeito vai ter que aparecer um dia desses de tanga. Bom, bem servido sem Calheri, artilheiro do São Paulo em 2025. O André Silva com 7, deixou dele hoje. O Ferreirinha também deixou dele, foi a 5. O Calheri tem 3, Luciano 3 e Lucas Moura 3. Lucas Moura que faz falta para esse São Paulo. E aí, ô Bubu? Mas deixa eu dar boa noite pro Fábio Luciano. Daqui a pouco você fala mais do futuro de Zubeldia, que você vinha falando ali, como é importante pro técnico essa vitória. Para muita gente, com um elenco muito curto, né? E achou um novo Ferreirinha. Agora acha um novo protagonista, né? Boa noite a você, ao Bubu, a Mari, boa noite a todos. Feliz Páscoa a todos, né? Que seja um domingo muito especial para todas as famílias do Brasil. E é isso, São Paulo hoje tem um novo protagonista, né? São Paulo que em muitos momentos teve o Lucas como protagonista, que teve o Oscar como um possível protagonista, né? Antes da lesão, que tem no Calheri uma figura importante, mas hoje tem o Ferreirinha como seu principal jogador que traz confiança para o time, que incendeia a arquibancada, né? Então, assim, o Ferreirinha tem esse poder hoje, quando a bola está chegando nos pés dele, a arquibancada já se movimenta de uma outra forma, imaginando que vai sair dali uma boa jogada. E o lateral, o zagueiro também. A preocupação, né, chama muito a atenção dos zagueiros, dos laterais, do lateral que marca do lado dele, isso abre espaço. A confiança que ele está, né? Isso conta muito no futebol. Conta muito, está sendo muito importante para o São Paulo. É um jogador que, enfim, que dentro do campo conseguiu construir essa confiança, foi muito cobrado em muitos momentos, né? Foi reserva do São Paulo, mas que hoje é um jogador importante. Destaque para o Ferreirinha e para essa molecada também, né? Para o Alves, para o Ferreira, que jogou do lado direito, porque é uma molecada mesmo, 18, 19, 20 anos, mas que para o jogo de hoje, principalmente por primeiro tempo, Edu, foram muito importantes, porque trouxeram essa sensação de pressão no adversário, de intensidade de jogo, de mudança de direção e posicionamento, né? Então, o São Paulo teve no primeiro tempo jogadores que se movimentavam muito, isso criou muita dificuldade para o sistema defensivo do Santos. E aí, no segundo tempo, sim, o que já foi falado pelo Bubu, pela Mari, o São Paulo, né, caindo nos mesmos erros, né? Um time que vai perdendo intensidade, um time que vai dando espaço para o adversário, um time que, para o torcedor, talvez as modificações não surtam o efeito que o torcedor da arquibancada gostaria de ver, porque parece que são substituições que chamam o adversário para o seu campo. O Santos teve essa possibilidade no segundo tempo. Mas, assim, eu vi uma entrevista do Zubeldia antes de começar a partida, assim, o competir para o São Paulo hoje é a vitória. Eu acho que é o mais importante, é o São Paulo conseguir a sua primeira vitória no campeonato, o São Paulo... Num clássico, isso, né? em um clássico, né, que é um clássico importante para o cenário estadual aqui contra o Santos. Eu acho que tira não a total pressão em cima do Zubeldia, mas tira um pouco essa pressão, traz confiança para o elenco e é uma vitória importante. Aliás, vem aí Libertadores, né? Jogo importante, você vai ver com a gente na quarta-feira, Libertad e São Paulo aqui na ESPN. Aliás, cardápio cheio, todos os times do Rio, os grandes, os 4 na Sul-Americana e lá na Libertadores, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, você vai ver aqui essa semana, só para dar um convitinho aí. São Paulo, então, e Libertad na quarta-feira. Ô, Rodrigo, e por que o São Paulo está cansando no segundo tempo? O que está acontecendo? Porque hoje não levou o empate, mas podia ter levado. E se leva, ia ser um inferno, porque ia ser o 5º jogo, o 5º empate no Brasileirão. E nesses empates, quase sempre o São Paulo saindo na frente. Sim. Foi assim contra o Cruzeiro, foi assim contra o Botafogo, na Libertadores foi contra o Aliança. Muita gente já estava comparando o jogo do Aliança, que o São Paulo fez 2-0, parecia que estava resolvido, talvez poderia pintar uma goleada. E o cenário, quando o Santos faz 2-1 lá, começa aquela preocupação. Quando o time começa a ceder muito o resultado assim, cai de desempenho no segundo tempo, normalmente tem 3 explicações, 3 possíveis explicações. Uma é física. O time sente fisicamente, os jogadores cansam e aí acabam cedendo o empate. Outra é psicológico, né? Aquela coisa do time que está desesperado,
tá lá numa sequência ruim, então perde o controle. Né? E a outra é tática. Muitas vezes, técnicos são cobrados, e o Zubeldia estava sendo cobrado por isso. Recua o time, faz uma alteração. Então, aquela famosa alteração contra o Aliança, que saiu o Ferreirinha saiu por questão física. Né? Então, a saída dele, agora o resto do time, o comportamento, passa pela mão do treinador. Se o treinador está no primeiro tempo voando, atacando, amassando o adversário, mérito do treinador. Segundo tempo, recua o time, põe todo mundo lá atrás para ficar rifando a bola para qualquer lado, também tem o dedo do treinador. Então, o Zubeldia, acho que ainda precisa lidar melhor com algumas situações, né? Com alguns jogos que o São Paulo vem na conta do chá. Vocês estão destacando com razão o Ferreirinha. Para mim, o São Paulo tem 2 protagonistas. Porque você elogiar o ponta esquerda que está fazendo gol, começou a fazer gol do nada. Eu entendo as críticas do Neto, talvez, claro, pelo jeito dele, ele acabou passando um pouco do limite, talvez, ali, com a brincadeira, com a provocação. Mas o Ferreirinha sempre foi um jogador de velocidade, que gosta de 1 contra 1, que vai para cima, tem confiança para isso, mas conclui muito mal as jogadas. Era o grande problema dele. Então, finalizava muito errado, ou era para finalizar e ele passava a bola, ou era para passar a bola e ele finalizava. A cobrança no Grêmio só não foi maior porque o Suárez ofuscou todo o ano de 2023, né, em relação a isso. Então, assim, às vezes ele tinha uma intenção boa e executava mal. Então, assim, ele concluía... Por isso que o número de gols dele era muito baixo. Talvez o pessoal não vai lembrar, o melhor momento, talvez, do Zubeldia no São Paulo no ano passado foi quando o Ferreirinha era destaque. Sim. Porque o São Paulo, já de muito tempo, é um time de posse. É um time que gosta de ter a bola, de envolver o adversário com calma, com paciência. Era assim com o Rogério, era um pouco com o Dorival, né? E com o Zubeldia também pelas características do elenco. O São Paulo nunca teve muito jogador de beirada, de velocidade. Tanto que o Caio Paulista, quando era do São Paulo, virou um avião pelo lado esquerdo, porque era ele, o único cara que ia para 1 contra 1, driblava, era ele. Quando o Lucas chegou no começo, foi um achado, um cara que pega a bola e vai para cima. O Ferreirinha hoje é esse cara do São Paulo. Sem o Lucas, é ele que dá a bola para ele, quem vai pegar a bola e partir para cima é ele. Só que ele concluía mal as jogadas, e isso inverteu agora. Eu não sei se ele fez algum trabalho, eu sei que ele fez a harmonização facial, né? Teve isso? A autoestima é tudo. Aliás, eu também. reparei, seu cabelo tá um pouco diferente. Eu não sei se você tá tentando buscar uma forma Ferreirinha aí. Fiz a harmonização capilar. Então, Autoestima é tudo. Então, eu sei que ele deu um trato no visual ali e não sei se ele melhorou a finalização no treinamento, começou a se aplicar mais ou se concentrar. Então, ele tá com uma eficácia, como gosta de dizer Abel Ferreira e tanta gente, né? Um aproveitamento melhor. Só que tem um outro cara que está salvando o São Paulo, que é o Rafael. O Rafael fez um gol hoje. O São Paulo ganhou hoje, muito por conta do Rafael. O São Paulo empatou com o Botafogo, muito pelo Rafael. O São Paulo empatou com o Galo, muito pelo Rafael. Quer dizer, o São Paulo está fora da zona do rebaixamento hoje, vamos falar a verdade, muito porque o seu goleiro fez milagres, assim. Ele já teve bons momentos, mas ele está num momento mágico, encantado. E quando um goleiro é tão exigido, né? É sinal que tem algum problema no time, as coisas não estão indo muito bem. Mas no primeiro tempo ele não participa tanto, mas no segundo tempo ele tem que salvar o time, é porque alguma coisa está errada. O time tem uma boa margem de melhora. E é claro, quando chegarem ou voltarem, né, alguns jogadores importantes, a tendência é que o São Paulo evolua melhore. A gente está falando de Lucas e Oscar, né? São 2 jogadores que realmente mudam qualquer time. Mário, eu quero te ouvir sobre os garotos. Você destacou muito bem aí a molecada que era da Copa São Paulo. Engraçado que o Rian Francisco tinha muito espaço também, né? Ficou no banco de reservas, hoje acabou não entrando, né? Mas a gente volta ao tema. Vamos lá para o Morumbis agora, ao vivo, com o repórter Vinícius Nicoletti, para falar do Clássico Sansão. 2-1 para o São Paulo. O Santos, num novo embalo no Campeonato Brasileiro, porque venceu bem o Atlético Mineiro, né? Parece que realmente encontrou ali um caminho, depois da demissão do Caixinha, mas com o César Sampaio no comando, veio com mais garra, com mais vontade. Hoje não deu para vencer o São Paulo, graças ao Rafael, como destacou também aqui o Rodrigo Bueno. Como foi o clima aí no Morumbi? Conta pra gente, Vinícius. Mais 52 mil pessoas, né? Boa noite. É isso aí, Edu. Abraço para você, abraço para todos os companheiros. Estamos aqui na zona mista. Daqui a pouco vão passar os jogadores do Santos e também do São Paulo. Como você disse aí, domingo de Páscoa, mais de 52 mil torcedores aqui no Morumbi. Do lado do Santos, como você destacou, é o segundo jogo sob o comando do técnico interino, auxiliar interino do clube, né, o César Sampaio, que inclusive está sendo avaliado
pela diretoria do Santos. Pode ser que continue aí pelo menos até o meio do ano, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, até a parada para o Mundial de Clubes. Então a diretoria do Santos também analisa essa possibilidade, está conversando sobre outros nomes, já consultou o Tata Martino, Fernando Diniz, depois da negativa do Jorge Sampaoli, do Tite e também do Dorival Júnior. Então ainda não tem um nome de consenso para comandar o Santos. E o César Sampaio, mais uma vez, foi muito bem. O primeiro jogo dele ele venceu, teve a primeira vitória nesse Campeonato Brasileiro contra o Atlético lá na Vila, e o Santos começou muito mal a partida, tomou 2-0 e ele foi fazendo mudanças, primeiro mudanças táticas na equipe, né? Recuou um pouquinho mais lateral para pegar o Ferreira que estava atacando pelo lado do campo, depois segurou o Bom Tempo, o Gabriel Bom Tempo no meio campo ao lado do João Schmidt. No segundo tempo foi fazendo as mudanças que colocou o Santos para cima do São Paulo e teve as melhores chances na segunda etapa. Inclusive, vocês já destacaram aí a defesa do Rafael aos 49 do segundo tempo. Na sequência teve a cobrança de escanteio que o Tassiano cabeceou para fora. Então o Santos foi para cima no segundo tempo, foi melhor e até merecia o empate. Não saiu esse empate exatamente por conta dessa defesa do Rafael. Então daqui a pouquinho os jogadores passam aqui e a gente espera também a diretoria para posicionar sobre a busca por um novo técnico, né? O Santos, que já divulgou a lesão do Neymar, vai ficar sem o jogador pelos próximos 30 dias pelo menos. Com isso, é bem possível que ele volte só no final de contrato, porque o contrato dele vai até junho desse ano. Se não renovar com o Santos, tem mais 1 ou 2 jogos, mas a ideia da diretoria é renovar com o Neymar. Inclusive, essa contusão pode facilitar a situação, porque como ele está machucado, não vai ter proposta de outro time e o Santos pretende renovar o contrato com o seu camisa 10, seu principal jogador nessa temporada. Então essa é a ideia do Santos. Então, Edu, a gente segue por aqui, aguardando os jogadores e também a diretoria do Santos para saber como anda a busca pelo novo técnico, a avaliação do César Sampaio e também como será o Santos nesses próximos dias sem o Neymar. Tá bom, Vinícius, combinado. Mas a gente segue no Morumbi. O César Sampaio, por enquanto, é o técnico que está falando depois da derrota contra o São Paulo. Vamos ouvi-lo. Acabou ganhando. Vamos dar uma olhada nos números do jogo, para a gente continuar a conversa aqui. As estatísticas na tela para você aqui no Sport Center. Posse de bola, chutes a gol. A gente tem aí os números do São Paulo garantindo a sua primeira vitória, então, no Campeonato Brasileiro. 45% de posse de bola para o São Paulo, 55% de posse do Santos. No primeiro tempo. Dividido por tempos, né? Isso é interessante. Isso. Você vê, mas a gente falava aqui, como o São Paulo foi dominante no primeiro tempo, com menos posse, né? Mais finalizações, o Santos tem mais finalizações, mas as do São Paulo foram muito mais eficientes, assim, mais reais, né? Finalizações melhores, certas 3-2, grandes chances 2 contra 1. No segundo tempo, a posse de bola do Santos sobe ainda mais, 61%. O 8-1, olha como o Santos realmente melhora no segundo tempo, mas com uma finalização certa apenas. Grandes chances, uma também. Vamos lá, Morumbis, agora com a repórter Vitória Leite, que traz mais informações da primeira vitória do Tricolor. Esta num clássico contra o Santos. Clássico, a gente sabe, tem peso 2. Daqui a pouco tem Zubeldia falando por aqui no Sport Center. Tudo bem, Vic? Boa noite. É isso, Edu, um beijo para você, para todo mundo que está no estúdio, também para o fã de esporte. Com certeza, clássico tem peso 2, inclusive até o técnico César Sampaio, né, que está como interino no Santos, foi perguntado quanto a isso, porque o Santos estava entrando de uma forma mais desligada, né, assim, um dos colegas aqui da imprensa analisaram dessa forma, e o César disse que não era só em clássicos que o Santos estava entrando assim, que infelizmente teve isso também diante do Fluminense, enfim, que ele tinha analisado dessa forma. O Santos que também está buscando um novo técnico. Quem estava acompanhando a entrevista dele era o CEO Pedro Martins, e ele falou essa semana, né, na última semana, uma entrevista muito sóbria, muito importante para a gente no meio do esporte, né, no meio do futebol, um diretor realmente expor problemas mais crônicos e não agudos, como ele mesmo disse, ou seja, não é só a troca de um treinador nesse momento, mas é uma troca de filosofia mesmo, enfim, de toda a maneira como o Santos costumava gerenciar o seu trabalho. Então continua buscando aí um novo treinador. A gente deve ter nos próximos dias algo avançado com relação a isso, mas o próprio Pedro Martins disse naquele dia e disse novamente hoje em entrevista
ao Sport TV, antes de o jogo começar, que não tem pressa para encontrar um novo treinador. Nesse momento o Santos sofre, assim como o São Paulo, também com baixas importantes. Claro, o Neymar aí que não deve voltar antes de um mês, depois de mais uma lesão muscular detectada. Também Soteldo ficou fora dessa partida também por questão muscular. E no caso do Luiz Zubeldia, que na semana passada o Edu Afonso conseguiu conversar com o Carlos Belmonte, que garantiu que o Zubeldia, assim como fez hoje, estaria descendo do ônibus junto com o elenco para dirigir o elenco, né, independentemente de ter aí empates em sequência. Este jogo de hoje foi a primeira vitória do técnico Zubeldia e do time, é claro, do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então, um resultado muito importante até para a continuidade do trabalho do treinador, que apesar de ter sido garantido até este domingo, se tivesse um resultado adverso neste domingo, né, a gente sabe como as coisas são dinâmicas do futebol, como tudo poderia acontecer, mas a gente também está acompanhando isso. E o São Paulo, um dos motivos, né, um dos argumentos que a própria diretoria do São Paulo deu ao garantir o treinador no cargo foi a quantidade de desfalques que o São Paulo vem sofrendo. Então, para essa partida, mais uma vez um grande jogo do Ferreirinha. André Silva também foi importante, o Luciano acabou ficando no banco de reservas, mas os jogadores que entraram em campo conseguiram aí segurar o resultado até o finalzinho. O Santos bastante atuante no finalzinho ali do segundo tempo. O Rafael fez uma grande defesa já nos acréscimos. O São Paulo, que ainda não tem de volta, né, Arboleda, Lucas Moura, Oscar, Pablo Maia, que também já está há bastante tempo fora, Luiz Gustavo, que também tem uma questão um pouco mais delicada, né, e agora Caleri, que teve aí uma lesão mais grave, rompimento de LCA. Bom, a gente está acompanhando tudo por aqui. O que eu posso trazer para vocês é que o clima do estádio, com mais de 52 mil torcedores neste Morumbis, num final de semana, né, num domingo de Páscoa, foi bastante acolhedor, né, por certo tempo. A torcida de São Paulo ficou incomodada ali, é claro, no finalzinho do segundo tempo, principalmente quando o rendimento baixou, mas ainda assim, diferentemente dos outros jogos que a gente via bastante vaias, enfim, nesse jogo de hoje não teve. Bom, vou sair daqui da frente que agora o técnico Luiz Zubeldia vai dar a entrevista coletiva. A gente vai reposicionar aqui e vamos acompanhar ao vivo. Isso.